Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Vanessa Loio, sou professora de língua portuguesa aqui da rede de Jaboatão dos Guararapes. Hoje eu estou aqui para a gente poder conversar, discutir, analisar um gênero que é muito usual na nossa vida, no nosso dia a dia. Esse gênero é o gênero conto. Você já ouviu falar sobre ele? Sim? O que já ouviu? Caso não tenha ouvido ainda falar ou não se lembre muito das suas características, das suas funcionalidades, a aula de hoje vai trabalhar justamente isso. Vamos juntos? Primeiro, para a gente iniciar a nossa aula, eu trouxe para vocês um conto chamado O Primeiro Beijo, de Clarice Lispector. Clarice Lispector, para quem não conhece, é uma escritora nascida na Ucrânia, mas que veio para o Brasil, em especial para Pernambuco, muito pequena, com meses de idade. Podemos considerá-la, então, como uma escritora verdadeiramente brasileira e pernambucana. Vamos olhar o texto? Observem aqui na tela. O primeiro beijo. Os dois mais murmuravam que conversavam. Havia pouco iniciara-se o namoro e ambos andavam tontos. Era o amor. Amor com que vem junto. Ciúme. Está bem, acredito que sou a sua primeira namorada. Fico feliz com isso. Mas me diga a verdade, só a verdade. Você nunca beijou uma mulher antes de me beijar? Ele foi simples. Sim, já beijei antes uma mulher. Quem era ela? Perguntou com dor. Ele tentou contar toscamente. Não sabia como dizer. Os ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele, um dos garotos, no meio da garotada em algazarra, deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos com dedos longos, finos e sem peso como os de uma mãe. Ficara às vezes quieto, sem quase pensar, e apenas sentir era tão bom. Interessante, esse foi o início do texto de Clarice Lispector e a gente vai começar a notar quais são as características do gênero conto presente nele. Antes de a gente fazer essa discussão sobre as características que a gente pode encontrar já nesse primeiro trecho do conto de Clarice, eu quero que a gente leia uma pequena citação de um famoso contista da Argentina chamado Júlio Cortázar. Vamos juntos aqui olhar a tela? Júlio Cortázar diz assim: um conto, em última instância, se desloca no plano humano em que a vida e a expressão escrita dessa vida travam uma batalha fraternal. Se me permitem o termo, e o resultado desta batalha é o próprio conto. Uma síntese viva e, ao mesmo tempo, uma vida sintetizada. Algo como o tremor de água dentro de um cristal, a fugacidade, numa permanência. Entre as palavras e os termos e os conceitos que Júlio Cortázar começa a mobilizar nessa pequena citação, eu gostaria que vocês olhassem com mais atenção em dois pontos. Observem aqui. Ele vai dizer que o conto ele vai traçar uma espécie de uma batalha fraternal. Notaram? E também que ele vai dizer que ele é, ao mesmo tempo, uma vida sintetizada. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar muito essas concepções. Primeiro, batalha. Por que batalha? Já digo que cada palavra presente no conto tem a sua funcionalidade. Está ali porque precisava estar presente naquela narrativa. A gente vai ver isso juntos hoje. E também essa ideia de síntese, de vida sintetizada, vai ter relação direta com o tamanho do conto. Mas isso a gente já observa daqui a pouco com maior propriedade. Antes, eu quero mostrar para vocês algumas características estruturalizadas nesse slide. Vamos lá? No primeiro quadrado, vocês vão encontrar o título Preocupação Estética. Como usar a palavra? Essa preocupação estética talvez não faça muito sentido, a gente não consiga entender o que seria estética. Aqui, a beleza, a estética do texto vai estar presente na sua construção. Como é que o
próprio autor ou autora, né, no caso de Clarice, vai desenvolver a sua narrativa. Então, se vocês observarem bem, eu fiz questão de colocar do lado da pergunta, busca pela melhor forma de expressão. É essa a característica dessa preocupação estética, de saber qual é o melhor termo, qual é a melhor parte para colocar um diálogo, entre outros pontos. Também vocês encontram aqui o texto ficcional cria um universo e linguagens particulares. Tudo que a gente encontra num texto faz sentido dentro daquele contexto. Então, nas aulas anteriores, que vocês tiveram com a professora Ângela, vocês conseguiram ver e observar, analisar, que tudo que estava presente na tirinha fazia sentido para aquela tirinha. A mesma coisa é com um conto. Voltando, nós vemos também que todo conto vai trabalhar com elementos da narrativa. E aqui eu tenho certeza que vocês se lembram que quando a gente fala em elementos da narrativa, a gente está falando em enredo, a gente está falando em narrador, a gente está falando em personagens, em cenário e em tempo. Na próxima aula, já deixo a dica, tá? Nós vamos observar algumas minúcias, alguns detalhes presentes nesses elementos da narrativa. Também vemos aqui como característica fundamental do conto que o enredo ele vai ser dividido em apresentação. Também a gente vai ter esse desenvolvimento do conflito. Primeiro, se a gente observar no conto, a gente tem essa apresentação. A gente tem o conflito de dois namorados. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o conto de Clarice. Também vamos encontrar o desenvolvimento desse conflito, algo que vai ser problemático, que a gente vai ter que resolver no texto. E, por fim, a gente vai ter duas estruturas que vão ser bem curiosas, que são, a questão do clímax, e aqui eu falo daquele ponto auge de tensão do texto, em que a gente vai ficar incomodado ou incomodada para saber como vai ser resolvido aquele problema. E também o desfecho, a finalização desse problema apresentado e discutido textualmente. Preciso também dizer para vocês que ele é um gênero, observem aqui, muito flexível, ele vai poder se aproximar de outros gêneros. Então, a gente vai ter contos que vão se aproximar de poemas, que vão se aproximar de crônicas, de outros tipos textuais e gêneros textuais também, tá? Nós também vemos e observamos que ele é um estilo diverso. Então, cada autor, cada contista vai poder estabelecer relações de sentido, de estilo também. Então, ele pode imprimir para o seu texto um estilo de sentido mais satírico, mais alegórico, mais fantástico, mais maravilhoso, mais realista, entre outros. Também observamos que ele é um gênero que apresenta, no geral, diálogos, conversas entre os personagens. No conto de Clarice Lispector, que eu acabei de mostrar para vocês, vocês observaram que já havia ali um pequeno diálogo entre os personagens. E, por último, que ele é um texto curto, a depender do estilo do autor. Esse, como é um gênero literário, vai depender de fato desse último ponto, meus amores. Do que é que nós vamos ter de característica, não só do gênero, mas característica da escrita, do estilo do autor ou da autora. Observem aqui o conto, novamente, de Clarice Lispector. Se nós observarmos com mais calma, a gente vai ver que nós temos um título já convidativo por si próprio. Nós temos o primeiro beijo. E esse título, independente da nossa idade, já vai trazer uma certa expectativa. Primeiro beijo. A gente vai se lembrar de um beijo da novela, um beijo que a gente já, por acaso, já deu. A gente vai lembrar de um beijo que vimos em um familiar. Então, por si só, ele já nos provoca. De que beijo será esse? De quem? Onde ocorreu? Vamos juntos observar os outros pontos? Observamos também que já na primeira linha, Clarice deixa claro que nós vamos ter dois personagens. Os dois mais murmuravam que conversavam. Poucos personagens, portanto. Também vamos ver de cara que há um estilo próprio da escritora. Como assim, Lóia, uma escrita e um estilo próprio de Clarice?
vejam que o conto ele já começa apresentando uma cena. Ou melhor, o conto começa no meio de uma cena. Vocês também sentiram isso? Observe novamente aqui. Clarice coloca, os dois mais murmuravam que conversavam. Havia pouco, iniciara-se o namoro e ambos andavam tontos. Era o amor. Nesse primeiro enunciado, nós não temos aquela clássica apresentação de quem é que nós estamos falando, dos nomes, entre outros detalhes. Clarice já nos joga no meio da cena. Outros pontos que a gente ainda pode salientar dentro desse primeiro trecho do conto, tem no conflito. Ele já é apresentado no primeiro parágrafo. Observem aqui, ciúme. Também vamos encontrar diálogo. Observem bem, o pequeno diálogo que já se estabelece entre o namorado e a namorada. Inclusive, já notamos quem é que possui esse ciúme. No caso, a namorada. Também nós temos aqui a noção de tempo ligado muito a um tempo psicológico. Ele não vai conseguir explicar para a namorada como foi o seu primeiro beijo ou com quem foi. Então, ele vai recorrer à memória. Nós temos aqui um tempo psicológico da vez que ele entrou no ônibus de discussão. E assim, nós temos o desenvolvimento do conflito. Para falar um pouco mais sobre o gênero, a gente precisa salientar alguns pontos, como a origem e a finalidade. Vamos ver juntos? Primeiro de tudo, a origem do conto ela é muito remota, ela vai vir desde a antiguidade, até mesmo antes da invenção da escrita, até a contemporaneidade. Sim, meus amores, nós produzimos literatura, graças a Deus, muito antes da escrita. A gente produzia literatura de forma oral. Também conseguimos ver que há influências no conto de outros gêneros, como o mito e a lenda. Por isso que a gente fala que eles são gêneros ancestrais do mito. Também precisamos salientar, desde agora, que nós temos uma série de tradições de contistas muito importantes na literatura brasileira, como Machado de Assis, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Clarice Lispector, Lídia Fagundes Telles, Guimarães Rosa, Osman Lins, Luiz Vilela, Marcelino Freire e Adriana Falcão. Alguns desses famosos, renomados escritores brasileiros, nós vamos discutir nas próximas aulas. Clarice, a gente já viu hoje, né? Também precisamos destacar por que a gente produz um conto e quais são as suas finalidades. Primeiro de tudo, a gente vai produzir um conto, como vocês podem estar observando agora, nesse primeiro ponto, quando a gente quer adentrar num campo literário, cuja a nossa intencionalidade principal vai ser construir uma narrativa em que se desenvolva um conflito externo ou interno ao personagem principal. E aí vocês podem estar me perguntando, como assim, Lóio? Vamos falar sobre essa questão do externo e do interno na nossa próxima aula. No segundo ponto, que os contos vão tentar zelar ou vão tender a zelar na sua narrativa pela criatividade, pela abordagem de temas diversos, tais como relacionamento, meio ambiente, questões sociopolíticas, esporte, crime, ciência e aventura. Nós encontramos o gênero conto em diversos suportes. Entre eles, vamos ver juntos? Livros didáticos, redes sociais, sites diversos, blogs, revistas da área. Nas ilustrações dessa lâmina, vocês estão encontrando a capa da minha edição do livro de Clarice Lispector, onde eu tirei o conto que eu trabalhei com vocês hoje, O Primeiro Beijo. Também vocês encontram sites de revista especializada que publica contos, inclusive contos por meio de concursos, então quem quer produzir um conto pode enviar para essas revistas, além de páginas do Instagram. Agora vamos para o nosso desafio? Vamos juntos? Analisem comigo o trecho da abertura do conto O Circo, de Luiz Vilela. Ele diz assim: eu estava no terreiro brincando quando escutei os foguetes
e a voz do homem falando no alto-falante. E então fui correndo para a rua gritando: "O circo chegou! O circo chegou!" Ele já estava na esquina e eu trepei no muro para ver ele passar. E então ele veio passando com a perua de alto-falante na frente de tudo. Depois, o palhaço comprido, de pernas de pau, tocando um tamborzinho, pim, pim, pim. E o palhaço anãozinho tocando um tamborzão, pom, pom, pom. Era engraçado. Depois, a moça bonita, que era a moça do trapézio, junto com o homem do trapézio no jipe, enfeitado com fitas de muitas cores. Depois, a jaula com o leão, desenhada com soldadinhos de cara gordinha. O leão deitado, só olhando. Era de fazer medo na gente. E depois, atrás de tudo, o elefante cor de barro, andando pesadão, balançando a cabeça, e eu gritei: "Ô elefantão!" E desci no muro e fui para o meio da meninada andar atrás dele, que parecia muito mansinho. E eu quis encostar a mão nele, mas não encostei, de medo dele fazer alguma coisa. Muito interessante esse conto, né? A gente parece que está vendo o circo passar na nossa frente com seus integrantes. Para a questão do desafio, eu peço que vocês anotem as seguintes questões. Primeiro, explique as características do gênero conto que podem ser encontradas nesse trechinho do texto de Luiz Vilela que acabamos de ler. Segundo, qual a função de pim 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 e pom 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 dentro do contexto do conto? Pensem muito bem nessas perguntas, tenho certeza que vocês vão acertá-las e na próxima aula a gente vai continuar as discussões. Afinal, conto, a gente sempre pode e deve aumentar um ponto. Até mais, até a próxima aula.